Você já percebeu como quase todo conselho sobre sucesso termina com a mesma frase: basta se esforçar mais? Parece motivador, parece justo, parece até libertador. Mas existe um detalhe estranho nisso tudo. Se esforço sozinho realmente resolvesse o problema, milhões de pessoas trabalhando 12 horas por dia já estariam ricas. E não estão. Enquanto você acorda cedo, pega trânsito, aceita pressão e vive cansado, alguém ganha muito dinheiro fazendo você acreditar que a culpa do fracasso é sempre sua. Nunca do sistema, nunca das regras, nunca do jogo. É como entrar em uma corrida onde alguns participantes largam 50 metros na frente e ainda ouvir que quem perde não quis correr direito. A ideia de que tudo depende apenas do esforço pessoal é extremamente conveniente. Ela transforma problemas coletivos em responsabilidades individuais. Salário baixo, você não se dedicou o suficiente. Dívidas, falta de educação financeira. Exaustão mental, falta de disciplina. Percebe o padrão? É como uma academia onde os pesos ficam cada vez mais pesados, mas o treinador continua repetindo que o problema é sua postura. Em nenhum momento alguém pergunta por que o peso aumentou tanto. Nos últimos anos, o discurso da produtividade virou quase uma religião. Dormir pouco virou símbolo de ambição. Descansar virou preguiça. Trabalhar até a exaustão passou a ser tratado como medalha de honra. E quem lucra com isso? Empresas mais produtivas, plataformas mais acessadas, bancos oferecendo crédito para pessoas desesperadas, coaches vendendo fórmulas milagrosas. Todo mundo ganha alguma coisa, menos quem está correndo sem parar. Imagine um hamster correndo dentro de uma roda. Ele corre rápido, sua respiração acelera, o esforço é real, mas ele continua exatamente no mesmo lugar. Agora troque o hamster por milhões de trabalhadores modernos. Em muitos países, incluindo o Brasil, a produtividade aumentou muito nas últimas décadas. Só que os salários não acompanharam no mesmo ritmo. Ou seja, as pessoas produzem mais valor, trabalham mais rápido, usam mais tecnologia, mas a sensação de sufoco financeiro continua. Segundo diversos estudos econômicos recentes, o custo de moradia, alimentação e serviços básicos cresceu mais rápido que a renda de boa parte da população. Não é impressão. O jogo realmente ficou mais difícil. Mesmo assim, a narrativa continua igual. Você precisa se esforçar mais. É genial, porque enquanto as pessoas culpam a si mesmas, elas não questionam quem desenhou o tabuleiro. Existe uma indústria inteira construída em cima da insegurança humana. Livros prometendo riqueza em 7 passos. Cursos ensinando como destravar sua mentalidade milionária. Influenciadores exibindo carros de luxo alugados por algumas horas para parecerem bilionários. Tudo funciona porque existe uma promessa emocional poderosa. Se você ainda não venceu, é porque falta tentar do jeito certo. Isso mantém as pessoas presas em um ciclo infinito de autocobrança. É parecido com um cassino emocional. Você perde, mas acredita que a próxima aposta finalmente vai resolver tudo. Então continua jogando. Claro, esforço importa. Estudo importa. Disciplina ajuda muito. O problema começa quando ignoram completamente fatores como origem social, oportunidades, contatos, herança, saúde mental, acesso à educação e até sorte. Sim, sorte. A palavra que muita gente poderosa odeia admitir. 2 jovens nascem no mesmo dia. Um cresce em um bairro rico, com escola particular, inglês desde pequeno, alimentação boa, internet rápida e pai conectados ao mercado de trabalho. O outro cresce em uma região sem saneamento adequado, estudando em escolas precárias, precisando trabalhar cedo para ajudar em casa. Agora imagine os 2 disputando a mesma vaga de emprego 17 anos depois. Quando alguém diz que basta esforço, está fingindo que os 2 começaram exatamente do mesmo ponto. E isso simplesmente não é verdade. É como colocar 2 pessoas para subir uma montanha. Uma começa no pé da trilha. A outra começa dentro de um buraco. Mas, curiosamente, quando alguém do buraco consegue subir, ele vira exemplo usado para pressionar milhões de outros que continuam presos lá embaixo. O sistema adora pessoas cansadas. Pessoas cansadas têm menos tempo para questionar, menos energia para estudar política, economia ou direitos trabalhistas.
menos disposição para perceber quando estão sendo exploradas. Por isso a cultura do excesso funciona tão bem. Quando alguém trabalha o dia inteiro, chega em casa esgotado e ainda sente culpa por não estar produzindo mais, sobra pouco espaço para reflexão. A ironia é que muitos dos bilionários que pregam produtividade extrema possuem cozinheiros, motoristas, empregados domésticos, assistentes e equipes inteiras organizando suas vidas. É fácil falar sobre aproveitar melhor as 24 horas do dia quando outras pessoas cuidam de praticamente tudo ao seu redor. As redes sociais pioraram ainda mais essa sensação. Você abre o celular e encontra alguém de 20 anos dizendo que faturou milhões antes do café da manhã. Outro mostra viagens, relógios caros e uma rotina aparentemente perfeita. O cérebro humano não foi preparado para se comparar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Resultado: muita gente começa a acreditar que está atrasada na vida, mesmo trabalhando sem parar. Só que a internet raramente mostra o contexto completo. Não mostra heranças. Não mostra dívidas escondidas. Não mostra privilégios silenciosos. Não mostra quantas tentativas fracassaram antes do vídeo motivacional. Ela mostra apenas o palco iluminado. No fim, quem ganha quando você acredita que é só se esforçar mais? Ganham empresas que conseguem funcionários trabalhando além do limite sem reclamar. Ganham influenciadores que vendem soluções mágicas para pessoas frustradas. Ganham plataformas digitais alimentadas pela ansiedade coletiva. Ganham políticos que evitam discutir desigualdade estrutural. Porque uma população ocupada se culpando questiona menos. E atenção, isso não significa desistir do esforço pessoal. O ponto é entender que esforço sozinho não controla todas as variáveis do jogo. Ignorar isso cria uma armadilha psicológica cruel. Quando alguém vence, acredita que mereceu tudo sozinho. Quando perde, acredita que fracassou sozinho. Nos dois casos, o sistema permanece invisível. Talvez a pergunta correta não seja como trabalhar mais, mas quem se beneficia quando todos trabalham até quebrar. Porque existem jogos onde correr mais rápido apenas faz a roda girar com mais força. Entender isso não transforma ninguém automaticamente em milionário. Mas muda uma coisa importante. Você para de carregar sozinho uma culpa que talvez nunca tenha sido totalmente sua. E isso assusta muita gente poderosa. Porque o jogo nunca para, justamente porque parar não interessa quem controla as regras. Existe outro detalhe curioso nesse discurso do esforço infinito. Ele sempre vende a ideia de que riqueza é apenas consequência de mérito individual. Como se todas as fortunas fossem construídas apenas com trabalho duro e decisões inteligentes. Mas muitas das maiores empresas do mundo cresceram usando incentivos públicos, lobby político, isenções fiscais e mão de obra barata. Algumas começaram dentro de garagens, outras começaram dentro de famílias milionárias. Só que histórias simples vendem melhor. É muito mais confortável ouvir ele venceu porque nunca desistiu do que encarar a realidade complicada de privilégios, influência e oportunidades desiguais. A sociedade adora transformar vencedores em heróis solitários. Isso cria esperança, mas também cria culpa em quem não consegue alcançar o mesmo resultado. Hoje, até o descanso virou mercado. Aplicativos monitoram seu sono. Relógios acompanham seus passos. Vídeos ensinam como transformar hobbies em renda extra. Até momentos de lazer parecem precisar gerar resultado. É como se a vida inteira tivesse sido transformada em uma planilha de desempenho. Antigamente, máquinas foram criadas para reduzir esforço humano. Agora, muitas vezes, parece que humanos estão sendo treinados para funcionar como máquinas. Quanto mais rápido tudo fica, maior a sensação de insuficiência. Sempre existe outro curso, outra meta, outra habilidade obrigatória. E enquanto todos tentam acompanhar esse ritmo impossível, poucos percebem que a linha de chegada continua se afastando. Talvez o verdadeiro perigo não seja trabalhar duro. O perigo é nunca perguntar por que tanto esforço produz tão pouca segurança para tanta gente. Questionar isso não é vitimismo. É observar a realidade sem o filtro motivacional vendido diariamente. Porque um sistema saudável não deveria depender de pessoas esgotadas para continuar funcionando. E talvez seja exatamente por isso que a frase "é só se esforçar mais" continue sendo repetida como um mantra moderno.
Ela mantém a máquina funcionando sem que ninguém olhe para os mecanismos escondidos atrás da cortina. Quando alguém finalmente percebe tudo isso, acontece uma coisa interessante. Muitas pessoas ao redor ficam desconfortáveis, porque admitir que o jogo não é justo obriga todos a encarar perguntas difíceis. Quem define o valor do trabalho? Quem decide quais profissões recebem respeito? Por que funções essenciais costumam pagar tão pouco? Essas perguntas não cabem em frases motivacionais de 15 segundos. E talvez seja por isso que ninguém queira respondê-las.